Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Agro do Futuro, a versão aqui Visitantes. Por que visitantes? Porque toda vez que a gente recebe aqui profissionais, empresas, pessoas que estão trabalhando para o agro do futuro que a gente acredita, a gente faz questão de trazer aqui para o estúdio, colocar nessa mesa e bater esse papo para que você que nos acompanha também conheça aí novos profissionais, novas possibilidades para o seu negócio, para a sua propriedade, para o seu dia a dia, tá bem? E hoje a conversa aqui é de um assunto que eu sei que tem gente que até arrepia quando a gente fala da questão ambiental, mas a conversa é séria, a gente precisa falar sobre regularização fundiária, sobre toda essa regulamentação ambiental que o agro padece, sofre tanto e que a gente precisa trazer um pouquinho de luz sobre esse tema. Para falar disso com vocês, tenho dois convidados muito especiais aqui hoje, começando com o Douglas Alves Batista. O Douglas que é corretor imobiliário especialista em regularização fundiária rural. Seja bem-vindo, Douglas. Boa tarde, é um prazer hoje estar aqui, desse podcast aqui do AgroSelections. E viemos trazer aqui um pouco de informação aí para os agronautas aí. É isso. Informação de qualidade é sempre importante, né, Douglas? Para nos acompanhar nesse papo, Edinaldo Barros Nunes. O Edinaldo que é engenheiro florestal, perito e auditor ambiental. Seja muito bem-vindo, Edinaldo. Tem um apelido, né? É mais conhecido pelo apelido ou como Edinaldo mesmo? Mais como Edinaldo. Na minha região ali de Mineiros, Jataí, aquela região ali é amarelo, né? Eu trabalho com o pessoal do algodão já há uns 26 anos, estou nessa caminhada aí, né? E acabou que pegou um apelido e o pessoal me chama por apelido ali. Então, Edinaldo Amarelo atende dos dois jeitos aí, o importante é entregar, né? Entregar resultados. O importante é solucionar o problema que às vezes o campo enfrenta, né? E que de um lado está o produtor e de outro lado está a questão ambiental e o desafio é justamente isso. É agradar os dois lados, né? Agradar tanto a questão ambiental, cumprir a legislação, mas ao mesmo tempo também é o produtor produzir também sem impactar o meio. Eu acho que esse é o desafio mesmo, Esse é o grande desafio, desafio do futuro, né? Porque o planeta tem que continuar produzindo, o ciclo de chuvas e todo esse processo tal de intemperismo e de microclima e de clima tem que se desenvolver no decorrer dos anos, né? E não pode, como diz o outro, tirar tudo que tem, mas também, como a gente tem um problema ambiental que é fora do ambiente, que é a quantidade de pessoas no mundo, isso com certeza causa um desconforto muito grande, porque não para de surgir pessoas no planeta e tem que produzir. Tem gente que precisa comer todo dia e a gente precisa produzir todo dia e a gente tem que cuidar dessa terra e desse meio ambiente para a gente também não extrapolar e daqui a pouco não conseguir mais produzir, né? Com certeza. É essa equação aí que a gente está o tempo todo tentando se adequar. Justamente. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu queria que a gente começasse com vocês se apresentando rapidamente, contando um pouquinho de quem vocês são, o trabalho que vocês fazem, tá bem? Começar, Douglas? Então, meu nome é Douglas Alves Batista. Minha área de atuação hoje são as regiões do Mato Piba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que são áreas de fronteira agrícola, onde a gente faz esse trabalho a campo, né? Quando a gente vai nas propriedades rurais, a gente vai para poder fazer o trabalho de campo, que é a avaliação da propriedade, desde a parte que inicia a parte documental, que é o primeiro trabalho onde a gente faz, né? Analisando como está a parte documental. E a partir disso a gente vai aprofundando mais, olhando essa parte de campo, como que se encontram, principalmente dentro das propriedades, as áreas de reserva, as áreas de APP. E dentro disso aí a gente tenta passar para o cliente, né, fazer um mapeamento, um diagnóstico, né, um levantamento de toda a área, mostrando a realidade. Quais são os tipos de trabalho que precisam de ser feitos dentro da propriedade rural
e principalmente levando as soluções, né? Nessa parte de regularização. E esse é um pouco da... Quem que é seu cliente hoje? É o comprador ou o vendedor? Na verdade, os dois são os clientes, né? Porque antes da gente mostrar para o comprador, a gente tenta pegar a propriedade rural, né? E fazer todo esse trabalho e levantamento do zero, né? E principalmente para dar credibilidade e confiança hoje nessa transação imobiliária de compra e venda, a gente precisa de mostrar a realidade para o comprador. E hoje o comprador, ele quer comprar a propriedade rural, quer que a gente faça esse trabalho a campo de avaliação, né? Uhum. Que a propriedade esteja totalmente regularizada. Desde a parte... Não é só chegar na fazenda e falar, nossa, tá linda. Não, tem que realmente conferir toda essa parte de documentação, porque às vezes você se engana, né? Uhum. Você pode estar comprando... gato por lebre, né? Não é? E assim, principalmente nessas andanças a nível Brasil, a gente tem muita experiência, né? Principalmente região norte e nordeste. Às vezes a gente vai nas propriedades rurais para poder fazer a avaliação. Quando chega, a gente se depara com, às vezes, áreas que são áreas de posse, que tem muito poceiro dentro. São áreas de, principalmente, que necessitam de fazer essa regularização fundiária. Quando a gente vai, principalmente, fazer o levantamento hoje, para toda e qualquer transação, áreas que necessitam de ter o georreferenciamento da área, né? A gente vai para poder fazer todo esse trabalho de campo, né? Eu imagino, deve ser muito interessante mesmo, né? E até é só depois dessa avaliação que você consegue saber exatamente quanto está valendo aquela terra também. Isso, porque assim, é uma das coisas até interessantes, quando a gente vai fazer essa avaliação, desde a parte documental, a parte de campo e a parte ambiental, que a gente vai passar a precificação correta para o cliente, né? Porque se às vezes ela tiver algum problema, seja na parte documental, que necessite de regularizar, seja na parte ambiental, a partir disso aí que a gente vai passar a precificação certa, né? E até mesmo quando a gente vai a campo em parceria, né, fazer essa parte ambiental, que a gente vai fazer dar o laudo, né? O diagnóstico, né? Eu falo da fazenda para o cliente, para precificá-la de forma correta. Muito bem, muito obrigada, Douglas. Reginaldo, me conta um pouquinho da sua história. Bom, eu vou dar uma volta. Eu venho lá de guia no Parque Nacional das Emas, né? Eu venho de ONG, fiquei na Fundação Amazon à época, 16 anos, depois fui para a Oredes, fiquei um bom tempo. Mas com essa questão de meio ambiente, de atuando aí, já estou há 33 anos, eu sou um menininho de 51, né? Então, começando a vida agora. E com isso, mas o que leva um cidadão de ONG vir parar numa questão que defende o produtor rural? Foi justamente isso. Alguns trabalhos que a gente presenciou no entorno do Parque Nacional das Emas, a gente percebia que do lado ambiental multava-se a propriedade rural, e foi até uma pessoa, Dom Eric, um padre norte-americano que trabalhava a educação ambiental, e junto com um amigo que eu tenho, que é o Ari Soares, né? Foi até superintendente do IBAMA no estado de Goiás. E uma coisa que com esses trabalhos a gente notou que o produtor apanhava, mas que muitos deles reclamavam como que seria? O que fazer? Se ninguém ensina, se ninguém explica, e eu ouvia muito isso, né? O que eu sei é plantar e colher. Uhum. O que eu sei é levantar de manhã, tirar o leite ou colocar sal pro boi e pronto, nada além disso. Eu não aprendi, a vida não me ensinou. E por incrível que pareça, muitos desses quase que analfabeto, né? Às vezes teve pouco estudo, mas aprendeu a lidar com a terra, aprendeu a lidar com a produção, aprendeu a plantar e coisas nesse sentido, né? E com isso a gente começou a voltar para essa questão realmente do produtor, da questão tal de ver e como que está essa propriedade, como que estava ela. E com o estudo, com o conhecimento, a minha graduação e outras coisas, em 2007 eu fundei a Terra Gestão. Até então eu era funcionário público, né? Era guia de turismo do Parque Nacional das Emas, aí fiquei muitos anos de guia, depois
virei servidor público, fui superintendente na Prefeitura de Mineiros e depois superintendente de turismo também, de meio ambiente, depois de turismo. E com isso a gente fundou uma empresa com o grande desafio de olhar a propriedade, de dentro da propriedade, na visão do produtor. E alguns produtores, que não vem ao caso citar nome não, mas eu tive um grande apoio do Demerval Junte, um grande apoio do Pedro Diniz e de outros produtores, né? E justamente a reclamação deles precisa de alguém que entre na nossa propriedade e faça tudo na questão ambiental. Que nos ajude o quê? Na produção realmente. A gente sabe plantar, mas essa questão tal de olhar quanto chove, se as áreas de preservação permanente estão regularizadas, se a reserva legal está regularizada e quais as necessidades que o produtor tem que cumprir para que a propriedade realmente produza com segurança, que tem uma questão de ter continuidade na produção. E isso acabou que alguns projetos veio para isso, né? Alguns projetos que tiram o animal de beber água na aguada, que elimina o assoreamento, que facilite a vida do produtor na questão tal de ele ter árvores plantadas para que tenha quebra-vento na propriedade ou que tenha bem-estar para esses animais, onde o animal possa ter sombreamento e que posteriormente ele possa usar essa mesma madeira que usou para sombreamento ou utilização como energia na propriedade ou então como comércio, né, poder vender essa madeira. Então, coisas nesse sentido, né? Hoje, a gente, nos últimos 5 anos, a gente voltou para uma parte mais técnica, que é realmente a auditoria na propriedade, olhar a propriedade num todo. Tem passivo dentro do IBAMA, tem passivo dentro do órgão ambiental do Estado, tem passivo dentro do município, tem atividades que foram feitas dentro da propriedade que pode levar a ter uma multa no futuro. O que pode ser feito para isso? Quais as ações que esse produtor tem que fazer para que ele evite isso? E onde ele não está produzindo na propriedade, essa parte aqui ela é lavoura, essa parte aqui é pecuária, e esse cantinho aqui? Ele pode entrar com um plantio de um eucalipto, de um mogno africano, de uma teca ou qualquer outra espécie comercial, frutífera, agrofloresta, sintrópica ou qualquer outro tipo de atividade. Então, quando isso é olhado na propriedade, esse sistema da auditoria, ele trabalha para isso. O grande desafio nosso hoje, da nossa junção da equipe e tudo, é partir para um sistema de certificação da propriedade, que é uma coisa maior a nível internacional, onde ele vai poder pegar essa propriedade dele e apresentar ela e agregar valor ao seu produto. Até porque o sistema dentro da ONU, dentro da FAO, dentro desses outros organismos internacionais exige isso, que ele tenha uma certificação, que ele produza com responsabilidade, com qualidade. Esse é o grande desafio. Além, é claro, dessas áreas que hoje já são desmatadas elas poderão com certeza virar área de produção, área de lavoura dali a pouco, mitigar um pouco o tamanho da pastagem, porque quanto mais o boi anda, mais ele perde energia, então andar menos com bem-estar animal seria a solução, e essa parte que hoje estaria utilizando para a pecuária, ela diminuiria o tamanho do espaço da pecuária, mas não a quantidade, com certeza, porque esse boi andando menos, ele vai estar semi-confinado, ele vai estar confinado e vai produzir, a produtividade vai ser muito maior, e aí, com isso ele mudar grande parte dessa extensiva para uma intensiva de qualidade, né? De qualidade. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Douglas para ti. Quem que é seu cliente hoje? Na realidade, meu cliente hoje, para te falar a verdade, 99% do meu cliente hoje é o produtor é o pequeno até o médio produtor, né? E o que você considera um médio produtor para a gente falar aqui? A gente colocou uma tabela até 500 hectares, né? Aí a gente tem hoje, a gente hoje atende a média de 20 clientes por ano. É um número bem restrito por causa da qualidade do serviço. Então a gente tem aproximadamente aí 6 clientes grandes, acima de 1.000 hectares, e o restante todos eles é abaixo desse tamanho, para completar esses. São 14 clientes de pequeno porte ou pequenas propriedades, né? Mas esse acompanhamento que você faz é bem complexo mesmo, né? É realmente, a gente fala muito aqui na AgroSelections e no podcast
sobre como a gente tem que transformar aquela propriedade no mais produtiva possível. E que a gente não precisa desmatar mais 1 metro de terra, porque a gente já tem, né, terra aberta aí o suficiente para a gente produzir minimamente, falando aqui de forma bem grosseira, o dobro do que a gente produz hoje. A gente sabe que consegue fazer muito mais se a gente fizer intensificado com inteligência. Mas o que a gente vê, e eu vejo isso acontecendo com frequência nas rodadas de negócio que a gente faz aqui, nas conversas com os produtores, é que está mudando a mentalidade desse produtor, onde ele começa então a olhar para, tá bem, eu faço isso aqui, ninguém me ensinou a fazer, mas eu estou tentando melhorar o que eu faço, e aí eu sei que dá para colocar mais alguma coisinha aqui nessa área, tem uma área de reserva ali que eu vou mexer um pouquinho para ver se a gente consegue. Tem muita possibilidade ainda inexplorada dentro da propriedade dele, né? Isso é muito comum, vocês veem isso acontecendo no dia a dia de vocês mesmo. Assim, uma coisa que a gente tem notado é que a pecuária, ela demorou mais tempo, ela resistiu mais. Se apresentava, mas eles não aceitavam, o gado continuava. Hoje não, hoje a gente percebe que houve uma evolução e, por incrível que pareça, o produtor está muito consciente na questão de preservação. Mas desmatou tudo, mas fez alguma coisa, mas destruiu tudo. Não, mas ele está muito consciente, porque ele sabe que se não tiver áreas verdes, se não tiver a reserva legal, APP, com certeza não vai ter chuva, e se não tiver chuva, não vai produzir. Sim. Ou então vai vir umas ventanias, vai vir grandes tempestades. Então, assim, essa consciência, ela vem mudando. E hoje, a produtividade, no geral, ela está ficando muito profissional. Acredito que seja por um trabalho igual esse que é feito aqui, seja pelos profissionais que hoje estão no mercado, que a gente percebe que tem uma cabeça mais voltada para a produção, mas produção com sustentabilidade, não aquela sustentabilidade que se falava na Eco 92, naquele padrão, não. Uma sustentabilidade no sentido de produzir. Real, não adianta isolar o planeta, ninguém produz. Não. A sustentabilidade tem que começar economicamente, e aí a gente vai fazendo todo o resto acontecer, né? Não adianta querer ficar nessa bandeira de preservação a qualquer custo, porque vai faltar comida, vai faltar alimento. A gente tem sim que encontrar o caminho de preservação ambiental, mas com alta produtividade, né? Com qualidade no que a gente está fazendo. Até porque são negócios, né? A gente tem propriedade para dar lucro. E principalmente, assim, o interessante hoje, porque, assim, desde das décadas de 70, 80, né, das nossas instituições como a Embrapa, ela desenvolveu já diversos, né, tipos de trabalho a nível de pesquisa, que são sistemas integrados de produção. Mais conhecido, como a gente costuma falar, alguns chamam de sistemas agro-silvipastoris, trazendo mais para o lado da agricultura, a gente fala integração lavoura, pecuária, floresta, que hoje permite, para o produtor, ele estar diversificando diversos tipos de produção dentro da propriedade e fugindo um pouco só da monocultura, de determinado tipo de cultura, né? Para ele não ficar preso e ele ter opções de rentabilidade dentro da propriedade, né? Hoje, graças a Deus, principalmente dentro da pecuária e da lavoura, hoje nós já temos tecnologia, assim como o Edinaldo falou, para produzir sistemas integrados, consorciados e o principal, que é trazer dinheiro e rentabilidade para o produtor. Sim, sim, é isso mesmo, né? Tanto o pecuarista já entendeu que ele precisa ser um lavorista, né? Então produzir aí cultivares de capim que vai realmente alimentar o rebanho dele não só na época das águas, mas também na seca, ou então consorciar mesmo, produzir aí com milho, produzir, enfim, ocupar aquela área que está ali parada num canto, melhorar aquela terra. A gente tem feito esse trabalho, tem visto isso acontecer e é um movimento crescente, né? Realmente, como o Edinaldo falou, tem tomado conta aí das conversas, dos negócios e não tem volta, até porque a gente cada vez mais é exigido também. Uma que a margem diminuiu muito do negócio. Então, se antes só jogava o boi lá no pasto e deixava que ia dar certo, uma hora ou outra ia vender e ia ter lucro, hoje já não é mais assim. A margem reduziu muito.
Então, a gente precisa trabalhar com mais inteligência para conseguir ter resultado. E trabalhar com inteligência realmente, a terra é um ativo muito caro. A gente precisa fazer com que ela seja produtiva e rentável por mais tempo, o máximo possível, né? Então, tudo isso tem colaborado para que a gente tecnifique melhor, para que traga outras soluções, para que busque. A Embrapa faz um trabalho sensacional, assim como outras instituições que a gente tem, que fazem esse trabalho de pesquisa, trazendo sempre coisas muito interessantes para o nosso dia a dia. E o que eu vejo é que está vindo de cima para baixo também. Do mesmo jeito que a gente aqui na base está fazendo esse trabalho, também vem de cima para baixo, a gente tem que engolir. Então, vem lá a ordem lá de cima que a gente tem que bater meta de sequestro de carbono, tem que bater meta disso, tem que bater meta de área recuperada, tem banco exigindo as certificações todas, então tem para exportar os frigoríficos cada vez mais tem que também provar a rastreabilidade dos animais e por enquanto está chegando só até uma parte, mas a gente já sabe que daqui a pouco vai ter que ter a rastreabilidade completa desses animais e saber, inclusive, se aquela fazenda está regulamentada com sua área de preservação, com trabalho, porque a gente também tem que falar disso, da regulamentação sobre as pessoas e mão de obra, enfim. Tem muita coisa que está vindo de cima para baixo, então não tem escapatória. Ou de um lado ou de outro, a gente tem que se ajustar. E o caminho é esse. O caminho é... alternativo. Tem que se regulamentar da melhor forma possível, né? Eu tenho uma frase, gente, que minha mãe... Eu já até falei aqui algumas vezes. Minha mãe é uma pessoa... Educou 4 filhos, assim, muito... Sabe, assim... muito na linha ali. E ela sempre falava pra gente que se você fizer direito, já tem chance de dar errado. Se você fizer errado, não tem outra chance. Vai dar errado. Em algum momento aquilo vai voltar e vai te cobrar caro. Então tem que fazer direito. Faz direito desde o começo. E a gente está tentando fazer direito. Mas nem sempre é fácil, né? Vocês estavam aqui me falando que tem uns desafios aí para a gente regulamentar tudo, não é? Na realidade, a gente... essa é uma parte... Hoje, o que a gente mais enfrenta hoje na parte... digamos assim, da produção, da regularização da propriedade, e por isso que a auditoria e a perícia veio, porque o produtor ele acaba apanhando, a fiscalização hoje ela é feita via satélite, e há casos assim que a gente chega na propriedade, eu tenho um caso mesmo de um cliente, ele foi multado em 465 hectares de desmatamento. O fiscal nem passou por lá, nem imagina. por perto, olhou pelo sistema... Mandou a multa para ele, a multa dele foi uma multa altíssima, né, proporcional a isso. Quando a gente chega na propriedade, a gente percebeu que a área era cana uns tempos atrás e que a área estava suja, ou seja, ele cometeu uma transgressão, não era crime, e que era uma pastagem que precisava uma licença de limpeza da pastagem. Tem diferença então, de uma assim, coisa para outra, justamente, né? O cliente teve a área embargada, multada, embargada, e o custo que isso já gerou para ele e ainda não conseguiu solucionar o problema ainda é altíssimo. Então, assim, por um lado, o produtor realmente, alguns casos que comete alguns abusos, né? Mas a gente percebe também que do lado do órgão público, da fiscalização, do profissional mesmo, que ele passou no concurso, que é habilitado para aquilo, ele deveria também tomar um certo cuidado. Porque a lei é uma via de mão dupla. A mesma lei que pune, ela protege. O mesmo direito que dá dele de ser multado, dá dele também de ser beneficiado. Tem os deveres e os direitos. Justamente. A 21.231 aí, ela vem para mitigar algumas coisas, né? Dar direitos, porque até então a gente vê muito falar, né? Direito, mas e dever? Qual o dever, né? Então, assim, o órgão tem que olhar e Goiás, eu quero ser sincero com Goiás, que hoje, para te falar a verdade, é o pior estado para se trabalhar em questão ambiental. Verdade. Porque a pessoa tem uma normativa que determina tal que a pessoa tem que fazer a DAI, se declarar que ela cometeu os crimes ambientais e resolver esses passivos. Só que, infelizmente, o produtor, quando ele entra na DAI, que ele faz a DAI, ele é multado. Poxa, então, assim, a legislação está dizendo que eu estou tentando melhorar isso aqui. Eu estou tentando resolver o meu problema. Então, eu não posso ser multado, eu não posso ser notificado.
eu tenho que ter um prazo para regularizar. Cria-se uma lei para regularizar, mas quem está lá à frente executando, analista, alguma pessoa que está ali fazendo isso ali, eu tenho certeza que a lei é claríssima e ela é muito clara nessa questão, no direito que ele tem. Mas o analista não dá esse direito dele. Então, peraí, eu puno, mas eu não dou o direito, o amplo direito de defesa, que é até constitucional, ele tem o direito de defesa, de apresentar, de fazer as compensações ambientais, ou de entrar com outra medida mitigadora que resolva que ele continue produzindo e que essa área não seja embargada. Agora, entrou há poucos dias agora, me desculpe que eu não tenho a data certa, né? Mas entrou o quê? Determinando tal que todas as pessoas, todos os produtores que tivessem represa em suas propriedades, fizessem o registro fizesse o registro dessas represas. Foi mínimo as pessoas que aceitou isso. Por quê? Porque muitos deles já têm um histórico já de que tentaram regularizar em outros segmentos e foram multados e tiveram suas propriedades embargadas. Porque você tem direito à licença reparadora para resolver o passivo ambiental de uma área que foi desmatada sem licença. Quando você entra com a licença, o órgão te multa, o órgão te embarga. Então, assim, isso tem que ser revisto. Isso tem que ser revisto. Hoje a gente tem a FAEG, como assim, na pessoa do Tiago, que é uma pessoa que tem me dado um suporte muito bom dentro da FAEG, com ordem de Zé Mário, com ordem do Arthur, que é meu amigo pessoal de Mineiros também. Então, assim, mas infelizmente isso vem acontecendo. E isso precisa ser revisto dentro do órgão. Olha, você tem um prazo para regularizar a sua propriedade. Você tem que entrar com a declaração do ambiental do imóvel, que é o DAI, mas eu também tenho que respeitar a sua declaração. Sim, eu sei que você tem um embarque, você tem um passivo, você tem tudo. Agora, como que nós vamos resolver? Tem uma equipe dentro da SEMAD que vai dar o suporte para a gente? Tem uma equipe dentro do governo do estado que vai dar esse suporte? Não pode pensar só na multa, ou seja, está pensando na questão financeira, e aí o que acontece? Aí quem é o prejudicado nisso? Principal prejudicado, o meio ambiente. Porque você impossibilita o produtor de fazer, você descapitaliza o produtor, você está com passivo ambiental dentro do órgão ambiental, e isso é grave, porque o órgão ambiental, o meio ambiente perdeu animais, perdeu plantas, perdeu biota mesmo, no geral, né? Fauna e flora, né? E, infelizmente, com essa perda tal, não tem o que fazer, porque a área está embargada, ela não vai produzir, e aí o produtor não tem para onde correr, e aí fica o quê? O grande prejudicado é o meio ambiente. É isso, né? Que é o que teoricamente a gente teria que proteger, né? Tem que ter um meio termo, ou seja, o meio ambiente, o órgão ambiental deveria flexibilizar um pouco e exigir que o produtor, ou pelo menos adequasse um ao outro. Se houvesse uma conversa entre as duas partes, com certeza o meio ambiente ganharia, porque essa área seria recuperada, ou ela seria compensada, ou qualquer outra medida mitigadora que pudesse ser feita para que não houvesse uma perda tão grande. É complexo, né? É complexo, mas eu acho que a gente tem que trazer luz esses assuntos mesmo, para o produtor entender também que ele precisa de apoio nisso, que sozinho, às vezes, ele não vai dar conta mesmo de entender tudo isso e organizar, né? A gente tem que ter essa rede de pessoas trabalhando para a gente melhorar essas questões. E por outro, assim, só para mostrar, mas por outro lado também, a gente também tem produtor também que ele chega na beira e teve casos que a gente foi de um cliente nosso mesmo que ele arrancou a nascente inteira. Então você tem os dois lados também, assim, só para equilibrar isso, né? Você assim, não, mas o cara tem é só um coitadinho. Tem um lado do órgão também, e também tem tudo, arrancou a vegetação inteira, arrancou o córrego inteiro. Que tristeza. E tá lá a água lá, assim, a gente tem foto, tem vídeo, tem tudo, apresentou, tá tentando convencer o produtor que ele tem que recuperar aquilo, que ele pode perder, inclusive, a propriedade pelo crime ambiental que ele cometeu. Realmente um crime. Então tem os dois lados. Isso tem que ser melhor fiscalizado, é isso que às vezes seria o correto disso, né? Não punir demais quem não fez, mas também não passar a mão na cabeça de quem fez demais e quem causou dano demais. Esse equilíbrio tem que ter. O Douglas, fala para mim, e no seu dia a dia, quais são esses desafios aí? Onde que o bicho pega? Na verdade, a dificuldade maior vai ser quando, principalmente, a gente vai fazer esse trabalho de avaliação em campo, né? Quando a gente se depara, às vezes, com algumas propriedades rurais
principalmente região norte e nordeste do país, que são regiões onde as políticas governamentais em relação à preservação são um pouco mais difíceis, né? Quando eu falo norte, mais especificamente região do Cerrado, né? Matopiba, né? Mas quando a gente vai, principalmente para poder fazer avaliação dentro das propriedades rurais, delimitando onde são as áreas de pecuária, as áreas de agricultura e as áreas de preservação, a gente se depara muito com o que eu citei, né? Que é uma questão cultural, muitas áreas degradadas, muitas áreas que o pessoal, infelizmente, por questões da região, né? Se já é uma questão cultural, eles não respeitam essas áreas de preservação, né? E a gente se depara bastante, principalmente como algumas regiões que a gente anda, principalmente região Nordeste, a fiscalização, não culpando o governo, entre outros, mas a fiscalização, o efetivo de fiscalização é muito fraco. Sim. E quando a gente vai se deparar, são grandes áreas que, infelizmente, o pessoal não respeitam, né? A gente vê que tem uma falta de efetivo, assim, em diversas frentes que são importantes, né? O agro, a gente fala muito disso. Mais cedo a gente conversando aqui, vocês estavam falando sobre a questão do CAR. Acho que a gente até pode tocar nesse assunto, mas isso acontece em todo lugar, né? São pouquíssimos os lugares que falam, não, aqui a gente está com a equipe, tá toda completinha, tá feita. Só Mato Grosso. Que realmente fez um trabalho diferenciado nisso. Porque do restante, a gente viu que não falta gente capacitada, falta gente bem intencionado em fazer a coisa acontecer, né? E a cobrança vai no bolso de quem está produzindo, né? Então, o produtor reclama porque realmente muitas vezes ele é onerado, né? Ele acaba tendo que pagar, enfrenta dificuldade para regularizar e acaba tendo que pagar por isso, enfim. Não quero passar a mão na cabeça de ninguém, não, porque eu sei que tem muita coisa que a gente acaba empurrando com a barriga, vai deixando para lá, área que não recupera, mas a gente sabe que é uma faca de dois gumes mesmo, né? Tem problema dos dois lados. Com relação à questão do CAR, a gente estava falando mais cedo aqui, como as pessoas só pensam no bendito da regulamentação ambiental na hora que dói no bolso, né? Na hora que precisa ir no banco, buscar um financiamento, vai fazer uma compra e venda de imóvel, aí ele vai ver que pé que está. Mas normalmente é na hora que dói no bolso. E na hora que dói no bolso, às vezes não dá muito tempo de fazer o que precisa ser feito, não é? Porque assim, o CAR, a gente já falando um pouco mais dele, o Cadastro Ambiental Rural, ele foi instituído, na verdade, uma lei pelo governo federal no ano de 2012. Quando ele foi criado, na verdade, foi a fim, né? Porque, na verdade, o CAR ele é um sistema, um registro público do governo, né? A fim de resolver essas questões ambientais. Porque, na verdade, é através do CAR onde você consegue, inicia, tanto na parte da regularização ambiental, como na parte fundiária, é o primeiro passo para o produtor. Só que, assim como você mencionou, o Edinaldo também falou, a grande dificuldade, o produtor, às vezes, ele demora para poder fazer. E hoje existe inúmeros técnicos capacitados, inúmeras tecnologias fáceis de se fazer. Inclusive, o governo ele trabalhou muito com as políticas de incentivo na regularização do CAR. Só que a gente ainda se depara com o produtor um pouco ainda de mente fechada para poder fazer, né? E principalmente, através do CAR, existem incentivos fiscais para o produtor rural. Que através, quando ele vai fazer o CAR na propriedade rural, onde ele está delimitando ali as áreas de preservação ambiental, área de APP, área de uso consolidada, existem também incentivos fiscais para o produtor rural. Onde a partir disso ele pode estar buscando financiamentos, né? E a área dele principalmente vai estar marcada ali com, não vou dizer o selo verde, né, Edinaldo? Mas vai estar mostrando que ela é apta e regularizada ambientalmente. Ele tem aquela certidão de nascimento ali da área dele, mostrando tudo certinho, né? Deram um prazo. Eu acho que o grande problema foi quando tirou todo o sistema que estava estruturado, que, me desculpa citar, mas foi lá no primeiro mandato de Dilma, toda a estrutura para montar, e que, sei lá, cargas d'água, não cumpriu, devolveu para os municípios, para os estados. Que aí estão menos aparelhados ainda, não, né? Não sabia nada. Quando veio para os estados, Goiás mesmo,
ficou a Cristiane aí doida, correndo, querendo aprender, porque jogou no colo de todo mundo. O estado que sabia era Mato Grosso, porque o CAR foi criado usando o exemplo ambiental de Mato Grosso. Mato Grosso hoje é o exemplo ambiental do Brasil, indiscutível. Não tem outro. O sistema da estrutura do CAR é 462 pessoas, parece, enquanto que Goiás tem 3. Morre de dó do Ialdo, e é meu amigo pessoal assim. Chega lá, tá o Ialdo e mais 2 pessoas dentro do apartamento. Tem base num negócio desse? Chega a ser desumano com o coitado do superintendente, assim. E ele tem que ir. Aí chega ali, mas tem prioridade, quem tem acima de 80 e assim por diante. Não resolve. Chega lá, todo mundo é prioridade praticamente. A licença que tá tramitando, ela tem prioridade. Como que 3 pessoas vai dar conta de 200 mil CAR? Tem 200 mil propriedades no estado de Goiás para ser analisado. Nossa. Você tem uma ideia, até agora tem 58. Segundo informação, se tiver, eu vou até depois tomar cuidado de pegar com ele real o número disso, que é até perigoso falar número, mas segundo a informação que me passaram, tinha 58 propriedades, somente 58 CAR finalizadas. 58 mil. 58 CAR. Dos 200 mil tem 58. 58? Como? CAR pronto no estado de Goiás. E eu não sei se procede. Os 58. O que chegou para mim, e como foi informação de terceiro, eu estou só repassando. Eu vou levantar essa informação, com certeza, vou trazer ela exato para você. Quantos CAR tem no estado de Goiás e quantos tem para ser analisado. Então, assim, tudo trava no CAR. Você não consegue tirar a licença, você não consegue... até o desembargo da área, o CAR tem que ser analisado quando a área está embargada. Então, sim, é inadmissível. O Estado vai ser omisso, vai inteirar 3 anos. Isso virou uma febre, uma festa para advogados, porque inteirou 3 anos, o Estado não cumpriu, não deu conta, ele é obrigado a desembargar, porque ele está causando prejuízo para o produtor. E quem perde de novo, o meio ambiente torna a perder. Porque o Estado não está aparelhado, não está preparado para prestar um serviço que ele propôs prestar. Sério, assim, a coisa é tão séria que chega a ser quase que caso de denúncia para o Ministério Público. Edinaldo, e vale ressaltar assim, quando o CAR ele foi instituído pelo governo federal para poder fazer, o governo na época, qualquer pessoa acima de 18 anos poderia fazer o CAR. Na realidade desculpa cortar aqui, mas na realidade era para ser feito por uma equipe técnica. Era para ser feito por técnicos. Só que o que aconteceu? Como era um sistema na internet, tem contador fez, advogado fez, administrador de empresa fez, pessoas de N segmentos fez, porque davam dinheiro. Então, eles iam lá, cobravam aí 200, 500 reais e faziam um CAR. Aprenderam a fazer. Só que o CAR, tem que lembrar que ele é extremamente técnico. Primeiro, você tem que conhecer o que é a APP, Área de Preservação Permanente, o que a legislação está dizendo. Você tem que conhecer de reserva legal, você tem que conhecer toda a questão ambiental, porque o CAR... Ele é ambiental. O GEO é espacial. Era para ter as duas coisas no Brasil. O GEO espacial, onde termina e onde começa a minha propriedade, e vinha o CAR para dizer o que eu tenho dentro. O que o CAR queria saber? Queria saber quanto tinha de floresta no Brasil e quais as tipologias que tinha. Eu estava justamente dentro da escola, esquentando o banco lá, enquanto tinha doutores, mestres, tudo, e veio o CAR, e nós tivemos vários seminários, justamente para isso. O que aconteceu? Veio várias pessoas que não sabem nada, o que é uma reserva legal, o que é APP, o que é isso. Adere ao PRA, tem uma pergunta lá, adere ou não adere? E aí, adere ou não adere? Adere ou não adere? Não adere. Colocou não adere, se ele tiver passivo ambiental dentro da propriedade dele, ele vai ser multado. As pessoas não sabiam. Olha aí. E fizeram tudo isso para todo mundo. E fizeram assim, eu fiz 200, eu fiz 1.000, fiz 2.000. Conheci pessoa que fez mais de 2.000 CAR. É justamente essa questão, como o Edinaldo mencionou. Na verdade, seria necessário que as pessoas fossem técnicos capacitados para poder estar fazendo. Porque, principalmente, quando você faz o CAR, você tem que ter a base cartográfica. Vou dizer assim, você tem que ter toda a propriedade, as coordenadas geográficas catalogadas, você tem que fazer o mapa e toda a delimitação daquelas áreas de preservação permanente, das áreas de reserva, das áreas de uso consolidado, né, que vale destacar também. E justamente, às vezes, as pessoas, por essa falta de capacitação, muitas pessoas, assim, muitos colegas que já trabalharam com essa regularização do CAR, eles nem iam a campo, eles só pegavam as coordenadas da propriedade, né, faziam de qualquer jeito. Fez pelo Google.
fizeram pelo Google, né? Principalmente sim, porque quando você trabalha com carro, você trabalha muito com essas imagens de satélite, que traz um pouco do geoprocessamento, né? E com esse déficit de profissionais capacitados, teve muito problema que depois todas as grandes propriedades, principalmente do período de 2012 a 2018, todas essas tiveram que fazer a retificação. Porque foi feito de qualquer jeito. De qualquer jeito, por falta de pessoas capacitadas. Segundo informação lá de dentro da CEMAD, lá onde a Zilma falando comigo e o Yalda, ele falando que mais de 90% dos carros do estado de Goiás estão errados. Se fosse cumprir rigorosamente, teria que cancelar mais de 90% dos carros. Já não tem Imagina uma coisa dessa. Porque foi feito errado. Porque puxou a imagem do Google, a imagem de 2, 3 anos. Já deslocou, o planeta já deslocou. Está sobrepondo a área do vizinho. Era o quê? Sirga 2000 ou então Shape, né? Ninguém usou, porque nem sabia nem que linguagem é essa. Linguagem técnica. Eu sou engenheiro florestal, não trabalho com essa linguagem, você entende? Com esse material. Que eu me optei mais para a parte florestal mesmo, a parte botânica, essa parte mais ambiental. Precisava realmente. Então, realmente, quando eu preciso, eu compro de um agrimensor, de um engenheiro agrimensor, que é o técnico habilitado para gerar os mapas. Mas, em compensação, o que aconteceu? Para ganhar dinheiro, o agrimensor também fazia o cara que não estudou meio ambiente. O ideal era uma equipe fazer isso. Ei, brasileiro, e aí fez do seu jeito. Meu Deus, mas a gente vai melhorar tudo isso. Vamos ter fé. Vamos ter fé e trabalhar, Com né? certeza. Para a gente melhorar isso. Muito bem, meus caros. Já para a gente caminhar para o final aqui, eu queria que vocês me contassem um pouquinho de quais são o cliente de vocês procura vocês, quais são as soluções que vocês têm para oferecer para eles, para que eles possam procurar por vocês. Pode começar. O grande desafio hoje que a gente está é resolver principalmente a questão de passivos ambiental na propriedade, né? Essa questão tal do passivo ambiental, do área que foi ou desmatada, ou fez uma represa, ou fez alguma coisa, mas assim, o principal desafio é essa questão do passivo. Para chegar nisso, o principal fator, o serviço que a gente oferece hoje é a auditoria da propriedade e a perícia dela. Isso a gente puxa esse material junto a essas questões de clima, essas questões de IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, INCRA, todos esses órgãos, e levanta todo esse banco de dados para saber como que está a propriedade, né? A partir daí, entra o quê? A regularização ambiental da propriedade, né? Em todos os aspectos, né? Ou licença que não foram feitas, ou passivos que terão que ser cumpridas etapas dentro dele. Então, é a parte da regularização mesmo dentro da propriedade, né? Ou por um licenciamento, através de um licenciamento, né? Ou então, nesse sentido aí também, né? Aí já trazendo um pouco mais para a minha parte, né? Assim como eu disse, né? Quando você vai tratar do primeiro negócio, seja compra, venda ou arrendamento, primeira parte, assim como você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, primeira parte você tem que fazer a análise documental da propriedade. E assim como eu mencionei, infelizmente é uma questão cultural no Brasil que hoje existem assim, as áreas que são aquelas propriedades que são devidamente registradas nos cartórios, que são áreas de propriedade, que inclusive têm matrículas, e as áreas de posse, né, que não são devidamente registradas. E geralmente esse trabalho que a gente faz é o inverso. Em vez da gente primeiro ir fazer a visita na propriedade, perder tempo, a gente começa pelo básico, né, fazendo o dever de casa, que é através da análise documental, onde você vai olhar se existe uma certidão de matrícula, se existe uma certidão de inter-TO, como que está a parte ambiental, né? Se existe o CAR, se existe a certidão de cadastro de imóvel rural, que é o CCIR, como que está a parte de impostos, principalmente a parte de ITR, que é interessante também para o produtor, CCIR, ITR, muitos têm que fazer essa declaração anual, inclusive com muitas retificações, e eles não dão muita atenção para isso. Muita atenção, porque até hoje, para você fazer um financiamento, você precisa estar com eles regularizados anualmente declarados, né? E esse trabalho que a gente faz primeiro na parte documental, né, com o corpo em parceria com a parte ambiental e também com a parte jurídica, né, nas análises ambientais. E a partir disso, a gente vai fazer a visita a campo, né,
para poder fazer esse diagnóstico ambiental. Né? Até porque você já sabe o que está feito, o que está faltando ali. Na hora que você chega em campo, você consegue realmente ter uma certeza do que precisa ser feito. E hoje, principalmente, 70% do nosso trabalho a gente faz sem sair do escritório, porque é o quê? Através, principalmente, que a tecnologia vem para nos ajudar, que é através do geoprocessamento, que são através de imagens de satélite. Hoje a gente não precisa de sair de dentro do escritório para poder ver a delimitação da fazenda. Até questão da topografia, através de imagens, onde se faz o levantamento de altitude, né? E da topografia, levantamentos planoaltimétricos, que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. A partir daí que a gente vai a campo, né? E principalmente trabalhar essa parte ambiental, fazer os mapas das áreas de agricultura, áreas de reserva, áreas de pecuária, a partir disso aí mostrar para o cliente como é que funciona verdadeiramente. E dependendo da necessidade, se tiver uma necessidade de fazer uma regularização na parte documental, está à disposição para poder fazer. Se necessário fazer a parte ambiental, aí já entra o trabalho dos colegas para poder complementar e é um reforço, né? Pegando um gancho aqui na fala do Douglas, uma coisa que o produtor muitas das vezes ele não sabe, e ele vai fazer o CCIR dele, ele não sabe. As benfeitorias, as melhorias e todas essas questões que é feito na propriedade, isso baixa o valor de imposto, facilita a linha de crédito, ele tem direito de desconto em linhas de crédito, está na lei, está lá na lei do CAR. E muitas das vezes, às vezes até os próprios bancos não sabem disso. A gente está fazendo um trabalho junto ao Cicobi do Tocantins e algumas agências do Cicobi aqui em Goiás, aqui, justamente essa informação. E o grande desafio, às vezes, vai ser no futuro a gente passar essa informação para os bancos, né? Para ver, olha, esse aqui libera dinheiro para esse, não libera para esse. Esse tem direito a um desconto que chega a 50%. Olha. Inclusive, quem tem o sistema CAR, está na lei, ele tem direito de 50% na compra de material para fechar suas reservas legais, suas APP. Arames, poste, essas coisas todas. Então, assim, tem que olhar a lei, tem que ver o que a lei está dando de benefício. Mas o quê? Essa declaração, quase toda ela é feita lá no CCIR. A hora que o contador dele... Por isso que tem que ser um grupo que pega o pessoal de banco, o produtor rural, o pessoal do meio ambiente, os técnicos, e se juntar essa força no todo, com certeza o meio ambiente tem a ganhar e o produtor também tem a ganhar, que eu acho que o topo está entre essas duas partes. Porque a gente bate muito nos deveres, mas aí a gente também tem que lembrar que tem muitos direitos. Cumprindo com os deveres, a gente ganha acesso a muitos direitos mesmo, né? Certeza. Que bom. Meus caros, muito obrigada. Foi um papo excelente. Eu sei que essa questão ambiental sempre traz aí muita polêmica junto, porque não é um assunto fácil. Mas como a gente começou falando, não tem volta, não retrocede. A gente precisa realmente cuidar cada vez mais do nosso planetinha aqui, que está ficando pequeno para a quantidade de gente, de comida e tudo mais, de lixo que a gente produz. Mas a gente tem que produzir alimento e o agro é realmente... É o agro quem produz alimento para essa população toda. Então é extremamente necessário que a gente traga essas conversas, mesmo que desafiadoras, mesmo que difíceis, e que a gente traga a luz mesmo sobre esses assuntos. E assim também coloca aí em contato nosso público que está produzindo, que precisa dessas soluções, com profissionais como vocês que estão trazendo soluções para o mercado. Tá bem? Quero agradecer muito a presença de vocês dois. Agradeço a oportunidade. Que seja só a primeira de muitas, né? Com certeza. Que em breve a gente tenha aí novidades para falar de mais soluções para o nosso público. Posteriormente a gente faz uma apresentação de casos de sucesso, alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Eu acho que é uma coisa interessante, não adianta só falar, só criticar, mas tem muita coisa boa que já aconteceu. Está acontecendo, né? Está acontecendo, eu acho que é interessante. Vamos lá, vamos fazer isso. Serão muito bem-vindos, tá bem? Muito obrigada. Nós vamos deixar aqui os contatos de vocês. Se você está acompanhando a gente até aqui também, quer saber mais sobre o Douglas, sobre o Edinaldo, o trabalho deles, pode acionar a nossa equipe, manda mensagem por DM, a gente vai colocar vocês em contato, tá bom? Vamos marcar eles aqui também, deixar as redes sociais todas fácil para que você consiga acessá-los e levar essas soluções para o seu negócio. Pensa aí que tenha sido produtivo para você, que tenha trazido luz sobre algum
algum problema, alguma solução que você está buscando para o seu negócio, para a gente levar esse agro cada vez mais produtivo para um futuro brilhante, que eu tenho certeza que é o futuro do agronegócio brasileiro. Obrigada, até a próxima edição. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também, é só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.